E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos falar sobre algumas coisas. Em primeiro lugar, até voltando à questão do Senado. Gente, Senado não tem segundo turno. Lembrem disso na hora de votar hoje. Só isso. Não tem segundo turno. Ou seja, escolham com sabedoria, independente de onde você mora. Mas vamos voltar agora. Bolsonaro versus Lula. Folha de São Paulo. Bruno Bogossian. Datafolha. Variação na reta final ainda não desenha onda favorável a Lula. Toda a imprensa falando de primeiro turno. Toda a imprensa. Aí agora, faltando um dia para a eleição... Não, ainda não desenha. Ainda não desenha. Ainda não desenha. Faltando um dia. Antes de a gente falar mais sobre pesquisa, isso aqui eu acho interessante. Vai fazer sentido lá na frente. Lula intensifica a ofensiva por apoio do agro, mas aliança com o MST é entrave. Aí fala, matéria da Veja, um dos líderes nacionais do MST, o João Pedro Stedley, declarou em entrevista divulgada no site do movimento que, em caso de vitória de Lula, serão reativadas as grandes mobilizações de massa. Entre elas, destacou as invasões de propriedade privada. Abre aspas. Acho que a vitória do Lula, como se avizinha, vai ter como uma consequência natural, um reânimo para nós retomarmos as grandes mobilizações de massa, afirmou Stedley. Um dos coordenadores da campanha presidencial de Lula, outro líder do MST, João Paulo Rodrigues, reforçou o coro em outra entrevista. Abre aspas. A militância nossa tem noção de que estamos há 4 anos sem ter conquistas. Tem uma vontade coletiva de nós ocuparmos o prédio do INCRA, de fazer ocupação, mas todo mundo sabe que nós não precisamos chamar a repressão para cima de nós agora. Agora não. Vai ter que, senão, se for com Bolsonaro, o bicho vai pegar. Declarou Rodrigues. Aí veja. Citando polarização, CUT e MST lançam bancadas de candidatos. A CUT lançou 48 candidatos para a cargo de deputado estadual, federal e senador. Já o MST apresentou 15 candidaturas. E a justificativa deles é porque a democracia está em risco por causa de Bolsonaro. A democracia está em risco. Então o pessoal do agronegócio, fica ligado aí, ó. Fica ligado aí, ó. Olha o que é a turma do PT. E talvez, inclusive, por isso que a vitória do Lula não seja no primeiro turno, né? Porque as pessoas estão bem ligadas. Aí veja, vamos voltar para cá. O Globo. Artigo. Pesquisas pré-eleitorais não errarão, nem acertarão os resultados das urnas. Nem acerta nem erra. Muito pelo contrário. Entenda os principais objetivos dos levantamentos de opinião pública e suas limitações no tempo. Qual é o objetivo? É manipular? É induzir o voto? Através do voto útil? Qual é o objetivo, né? Tá bom. Correção de rota. Balboa diz. Aí vem a Folha de São Paulo. Lula abarca ex-algozes para chegar forte ao primeiro turno e mira nova ofensiva por alianças. Essa é a manchete. Ex-presidente teve tropeços e gafes. Ele só falou que quem apoia Bolsonaro não pode ser pastor. Ele só atacou policiais, falou que Bolsonaro não gosta de gente, Bolsonaro gosta de polícia. Eu não vou nem falar mais outros absurdos que já estão cansados de ouvir, mas vamos continuar, né? E manterá um movimento de ampliação de apoios qualquer que seja o resultado. Aí fala, o Lula chega ao fim do primeiro turno convencido de que a batalha está longe de terminar neste 2 de outubro. A batalha está longe de terminar? Mas o Lula não ia vencer, agora. Não ia vencer agora, a batalha está longe de terminar. É cogitada a abertura de pontes de diálogo com integrantes do chamado Centrão e do próprio governo Bolsonaro, além de articulação com MDB, PSDB, PDT e União Brasil. O candidato terá que alargar seu arco de alianças caso enfrente Bolsonaro em um eventual segundo turno. O cara, eu não entendo. O Lula é favorito para vencer o primeiro turno. Se ele não vencer o primeiro turno, para derrotar Bolsonaro no segundo, ele ainda tem que aumentar o arco de alianças dele. Rapaz.
Evento importante, o debate da Globo, na quinta, ocorreu sem ter impacto esperado na disputa. Aliados elogiaram, né, o Lula, mas admitem que não foi suficiente, né, para conquistar os indecisos a ponto de garantir vantagem expressiva. Isso é uma matéria da Folha de São Paulo, né, que está tentando eleger o Lula. Aí vem o Globo. Análise. Quanto Lula e Bolsonaro podem subir ou cair nas horas finais? Veja histórico para calcular as chances. Mas se os números históricos do Datafolha mostram uma boa margem para a vitória no primeiro turno de Lula, também deixam aberta a possibilidade de Bolsonaro conseguir uma reação de última hora e chegar, né, na segunda-feira com a distância pequena. Quem sabe até na frente, né? Isso é um pedaço da matéria. Aí lá na frente da matéria fala: outra conclusão é o histórico dos números da Datafolha do sábado, sabe? Para eleição. É sobre como a internet mexe com os votos nas horas finais. E claro, ainda que o cenário esteja estagnado, isso pode acontecer novamente em 2022. Sabe, nessas últimas 24 horas, a internet, nossa! Tudo mudou. Tudo mudou, né? Pode acontecer, ainda que esteja estagnado, né? Essas últimas 24 horas, a internet... Aí Bolsonaro passou o Lula. Amanhã a gente vai saber, né? Amanhã não, hoje mais tarde. Amanhã pra mim, amanhã de manhã pra mim. Aí vem a CNN. Isso tudo ontem. Abstenção alta pode prejudicar Lula e favorecer Bolsonaro, dizem cientistas políticos. Violência política e dependência do transporte público são apontados por especialistas como fatores que podem afastar eleitores lulistas das urnas. É, né? O Lula era tão favorito, aí agora tá começando a vir um monte de matéria para justificar a não vitória do Lula. Para, que tá feio. Aí vem a Mira Leitão. Mas Bolsonaro consegue melhorar entre as mulheres. Mas diferença para Lula é enorme. Melhora, assim, despiorou, mas ainda é grande. Aí vem o Noblar. Cresce levemente a tendência de haver segundo turno. Culpa do falso padre, talvez. O Lula é o favorito até ontem. Ontem, os jornalistas começaram a ficar em dúvida. Aí vem a Mira Leitão. Os dois planos do PT para os cenários de primeiro e segundo turno. Segundo turno. Plano de segundo turno. Mas não vencia hoje. Ela tá falando de plano de segundo turno. Nem vou ler o resto. Aí, falando em planos. Membros da campanha de Lula cravam Meirelles na Fazenda. Meirelles. Olha o que aguarda o Brasil se um dia a esquerda chegar ao poder. Meirelles. Aí, olha isso daqui também. Mal começou a eleição, né? Porque hoje tá no primeiro turno. Já estão falando em segundo. O PT nem venceu e já tá se falando sobre dar um golpe no Lula. O PSB, a estratégia é para 2026. Ou não, né? Talvez já pagou 2023. O eleitor nem foi às urnas, e um grupo do PSB já aconselha Geraldo Alckmin, candidato de vice, a não assumir grande responsabilidade no eventual governo do PT. Porque o que der de errado, falou: a culpa não é minha, irmão. Eu não tenho, não. O Lula fez ela porque ele quis. Tipo, a Dilma e o Temer, né? Você dá rasteira na Dilma e... eu não tava envolvido nisso. Ela fez lá a cagada dela. O raciocínio é aqui: se alguma coisa der errado, Alckmin poderá ser responsabilizado pelo PT para ele tirar a possibilidade de concorrer a presidente em 2026. Ou então, né, retirar a possibilidade dele assumir o governo, né, dando uma rasteira no próprio Lula. Outra possibilidade é ferir a vaidade de petistas, se o que estiver sob o seu comando fizer sucesso. Alckmin será alvo de fogo amigo para queimá-lo, não apenas no governo, mas diante da opinião pública, sempre de olho em 2026. 2 meses atrás, o bastidor informou que Lula havia dito não confiar no PSB. Acha que, como em outros momentos, o partido vai abandonar o governo do PT e migrar para a oposição. É uma questão de tempo. Está claro que a desconfiança é recíproca. Essa é a chapa que quer pacificar o Brasil.
já tá um tentando apunhalar outro pelas costas. O PSB está dividido. Enquanto o grupo aconselha Alckmin a ficar longe, outro sonha com o vice como uma espécie de primeiro-ministro. E o Lula, uma rainha da Inglaterra, não faz nada. Nem chegaram ao poder, já tá um, né, apunhalando o outro por trás. Esse é o Brasil. Aí veja. Aliados prevêem radicalização de Bolsonaro se estiver ocioso em 2023. Matéria da Folha de São Paulo. Mais uma para tentar colocar Bolsonaro na cadeia. Aliados de Bolsonaro preocupam-se com a vida dele, né, após a presidência, caso o Lula vença, porque ele estaria ocioso, né, estaria aposentado, se não dá para fazer. Então, a preocupação específica com a possibilidade de que um eventual comportamento mais radical de Bolsonaro, isso sirva como pretexto para ele sofrer uma ordem de prisão no âmbito dos inquéritos dos atos antidemocráticos. Rapaz, o pior que Bolsonaro, ele falou, né, na live esses dias, que a presidente da Bolívia, né, a Janine, lá no passado, tinha sido presa também por questão de ato antidemocrático. Rapaz, eles querem colocar Bolsonaro na cadeia a todo custo. Vai ser realmente essa instauração de uma ditadura. Estão deixando claro. Com apoio da imprensa. Com apoio da imprensa. Aí você vê, ó, a turma até da Empíricos. As respostas do mercado à eleição de Lula ou Bolsonaro, segundo o Felipe Miranda da Empíricos. Olha o que ele diz. Se o Lula vencer, na concepção dele, ações ligadas ao consumidor de baixa renda, como algumas varejistas, devem ficar mais atrativas por conta da preocupação do petista, salário mínimo, transferência de renda. Bom, será que quando diz varejista, será que a Magazine Luiza, da Luiza Trajano, seria uma dessas? Que pode ter um desempenho melhor? Será que as lojas americanas... As americanas é do Lema? Não lembro. Não sei, né? Só perguntando. O mesmo valeria para o setor de educação. Isso aqui foi um dos maiores males que o PT fez na história. Fez várias pessoas deixarem de fazer cursos técnicos, o que levou à escassez de uma mão de obra que é essencial para qualquer país, qualquer sociedade se desenvolver. Porque se você precisa de um engenheiro, para cada engenheiro gerencia, né, vários mestres de obras e vários pedreiros. Gente, aqui na Austrália, não é nenhuma, nem duas, nem três. São inúmeras pessoas que optam por cursos técnicos. Na Europa também. E são profissões que, bicho, o cara sendo um bom técnico, ganha bem também. Ganha muito mais do que muita gente com diploma. O Lula destruiu isso daí. Uma galera ficou com dívidas. Bolsonaro teve que, inclusive, aí ajudar, né? Ver se perdoar para o cara limpar o nome, poder progredir na vida. Financiou um monte de curso meia boca, e no final do dia quem realmente recebeu, né, um pacote gordo foi uns 4, 5 grupos de bilhões e bilhões e bilhões via fiéis. E tá falando, se o Lula voltar isso aí de novo. Já uma melhora na relação com os comunas, o Lula vai voltar a se alinhar, né, com a turma da esquerda. Por outro lado, se Bolsonaro vencer, os papéis das estatais devem ir bem. Os papéis das estatais vão ir bem se Bolsonaro vencer, porque o pessoal sabe, né, pô, é Bolsonaro. As estatais continuarão dando lucro, não vai ter escândalo com fundo de pensão, não vai ter aquilo não, pô, é bacana, Bolsonaro é bacana. É o Lula, né?